Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Químico. Essa aula de hoje será de exercícios referente à aula anterior da teoria, certo pessoal? Que é massa atômica, massa molecular, massa molar, constante de Avogadro e mol, certo? Então você procura aí na playlist de cálculos químicos. Então vamos para a nossa aula de exercícios resolvidos. O primeiro diz o seguinte: calcule a massa molar deste composto CaNO3, 2, certo? O que você vai fazer? Então, nós sabemos pela tabela periódica que a massa do cálcio é 40. Na fórmula aparece apenas 1, então você multiplica por 1, certo? E nós vamos encontrar 40U, a massa atômica do cálcio. Depois você olha lá na fórmula e conta os átomos de nitrogênio agora. Nitrogênio está sendo multiplicado aqui, ó, por 2, certo? Tudo que está aqui no parênteses está sendo multiplicado por 2. Então é duas vezes a massa do nitrogênio, que é 14, e nós vamos achar 28U, certo? E por fim, nós temos o oxigênio, que está sendo multiplicado por 2. Então nós temos 6 átomos de oxigênio, certo, pessoal? 6 átomos, então é 6 vezes a massa dele, que é 16. Você encontra lá na tabela periódica, que dá 96U. Então, a massa molar desse composto, dessa molécula, vai ser 140U, certo? Então, esta é a resposta, ok? Já o segundo diz assim: calcule o número de átomos de hidrogênio em 0,350 mol de C6H12O6. Então, como é que a gente vai trabalhar para resolver essa questão? Ele pede átomos de hidrogênio, certo? Então, átomos de hidrogênio, você coloca aqui, em 0,35 mol dessa substância. Então, em 0,35 mol dessa substância, nós temos que 1 mol, como a gente já viu na aula, 1 mol é igual a quanto? É 6,02 a 23, neste caso, moléculas desse composto, certo, pessoal? Então, a proporção é essa. 1 mol tá para 6,02 vezes 10 a 23, certo? Moléculas desse composto. Então, e 1 mol desse composto também, certo? Só que agora nós temos nesse composto quantos hidrogênios? Nós temos 12 átomos de hidrogênio. E qual a proporção para 12 átomos de hidrogênio para uma molécula? Então, nesta molécula, nós temos 12 átomos de hidrogênio. E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos cortar as unidades, certo, pessoal? Então, quando você se deparar com a questão dessa, você faz desse mesmo modelo, ok? Então, eu vou cortar aqui mol de C6H12O6 com mol de C6H12O6. Vai sobrar o quê? Moléculas de C6H12O6, certo? Aí depois nós vamos cortar moléculas deste composto com moléculas de composto. Vai sobrar o quê? Apenas átomos de hidrogênio, certo? A unidade vai ser átomo de hidrogênio. Então, multiplicando tudo isso aqui, fazendo os cálculos, nós vamos achar este valor aqui, certo, pessoal? 2,53 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. Como é que eu vou calcular isso? O bom é você ter aí em mãos, se você não tem, comprar uma calculadora científica, certo? Porque você vai usar bastante essas notações elevado a 23, a 24, entendeu? Então você deve ter em mãos uma calculadora científica para realizar esses cálculos, ok, pessoal? Eu não vou dar o detalhe do cálculo, porque aqui nós só mostramos como vai fazer, certo? Calcular aí com você aí, ok? Então a gente cortou unidade aqui, mol com mol, moléculas com moléculas. Restou átomos de hidrogênio, certo? E fazendo os cálculos achamos este valor, ok? Prosseguindo agora ao terceiro exercício, ele pede o quê? A quantidade de matéria de glicose em 5,38 gramas de glicose, certo? Então, nós sabemos de antemão o quê? A massa molar dessa substância, que você vai calcular multiplicando a massa do carbono 6 vezes, a do hidrogênio 12, a do oxigênio 6. Então, como a gente fez aqui, ó, 6 vezes 12, porque nós temos 6 carbonos, certo?
mais 12 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, e 6 vezes 16. Então, nós vamos achar que a massa molar dessa substância, da glicose, é 180 gramas por mol, ok? Agora, nós sabemos também da aula anterior que o número de mols é igual à massa pela massa molar, certo? Então, nós temos que a massa é dada no exercício aqui, né? 5,380 dividido pela massa molar do composto, que é quanto? 180. Então a gente vai cortar aqui, ó, gramas com gramas, vai restar o quê? Apenas mol, certo? Então achamos que o número de mol é esse daqui, da glicose, certo? 0,0298 mols. Aí de novo nós temos em 5,380 gramas de glicose, nós temos essa proporção, que 1 mol dessa substância está para quanto? Que a gente calculou já, né? 180 gramas da glicose, certo? Então a gente vai cortar aqui, ó, gramas da glicose com gramas da glicose. Então a gente vai achar o quê? A unidade em mol, que é o mesmo cálculo desse. Então nós podemos fazer dessas duas formas, certo? Então achamos esse valor, que é o mesmo, mas aqui embaixo, de baixo aqui que eu lhe mostrei, outra forma de calcular sem usar esta fórmula, certo? Que dá no mesmo resultado, ok? O quarto, ele diz que calcule a massa em gramas de 0,433 mol de nitrato de cálcio, certo? CaNO3,2, ok, pessoal? Essa fórmula aqui que a gente vai usar bastante, número de mols é igual a massa molar. Aí é dado o número de mols, o N, nós já temos o N aqui. Aí ele quer calcular o que? A massa. Nesse caso, nós não temos a massa, mas nós temos a massa molar, que é a massa do composto, certo? Então a gente vai calcular a massa do cálcio, que só é 1, é 40. O nitrogênio está multiplicado duas vezes aqui na fórmula, certo? Que é 2 vezes o N, certo? Então a gente vai achar 28U. O oxigênio está multiplicado por 2, então nós temos 6. Então é 6 vezes a massa do oxigênio, certo? Que dá 96. Somando, pessoal, nós temos a massa molar igual a 164, certo? Então nós já temos no dado o número de mols N, temos a massa molar que a gente calculou agora, e só falta achar a massa, bem simples, certo? A gente acha este valor, que é 71 gramas de CaNO3,2, certo? Do nitrato de cálcio, beleza? Fácil, né? E a quinta questão, na letra A, ele pede assim: quantas moléculas de glicose há em 5,3 gramas de glicose? Então a gente quer saber agora o número de moléculas, certo? Em 5,23 gramas de glicose, 1 mol está para quanto? 180 gramas, que é a massa molar que a gente tinha calculado anteriormente, né? Então nós temos grama de glicose, a gente corta com gramas de glicose, fica apenas aqui o mol, certo? E a outra proporção, em 1 mol nós encontramos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, ok, pessoal? Então a gente corta de novo. Mol, com este mol aqui, vai restar apenas que unidade? Moléculas, certo? Que é o que ele pede. E fazendo esses cálculos aqui, nós encontraremos a resposta com 1,75 vezes 10 a 22 moléculas, certo? Beleza, pessoal? Prosseguindo aqui, nós temos a letra B, ok? A letra B, ele vai pedir o seguinte. Mas antes disso, nós também podemos calcular, como eu já tinha mostrado no outro exemplo, pela fórmula do número de mols, né? O número de mols é a massa pela massa molar. Então a gente tem o valor dado aqui, nós cortamos gramas com gramas, sobra mol de molécula, certo? Então é 0,0290. Beleza? Dá este valor aí. Vamos olhar aqui novamente, voltando à questão. Aqui ele dá esse valor 1,75 de moléculas, né? Aí
nós chegamos que aqui 5,23 é igual a 0,0290 mol, que também pode ser feito por uma regra de 3 simples, certo? 1 mol de C6H12 está para quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a terceira, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, certo? E em 0,0290 mol, que a gente calculou pela fórmula do número de mols, nós encontraríamos quantas moléculas? O mesmo valor que a gente achou anteriormente, certo? Só que usando agora a fórmula do número de mols e uma regrinha de 3 simples, certo, pessoal? A gente acha o mesmo valor, 1,75 vezes 10 a 22 moléculas, ok? A letra B ele pergunta quantos átomos de oxigênio há neste caso. Agora ele quer saber átomos de oxigênio em 1,75 vezes 10 a 22 moléculas desse composto, C6H12O6, certo? Então, nós temos que, nesse composto, nós temos 6 átomos de oxigênio, certo? Que temos aqui na fórmula, temos 6 átomos para esta molécula. A proporção é essa, certo? 6 átomos de hidrogênio em uma molécula de C6H12O6, ok? A gente vai cortar aqui a unidade moléculas com moléculas, vai restar o que? Apenas a unidade átomos, certo? E fazendo os cálculos, nós chegamos que o número de átomos de oxigênio, neste caso, é 1,05 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, ok? Entenderam? Então é desta forma que você acha aqui o número de átomos, ok? E no sexto, pessoal, nós chegamos que diz assim: determine a fórmula do sal hidratado contendo 18,3% de cálcio, 32,4% de cloro e 49,3% de água, certo? E sabendo que sua massa molar é 219 gramas por mol, certo? Ou gramas vezes mol menos 1. Para calcular a fórmula mínima, pessoal, a gente começa, como eu falei na aula já, da teoria, considerando 100 gramas, certo? Por quê? Em 100 gramas, a gente considerando, seria quanto? 100% dessa substância, certo? E aí, no caso, nós temos a proporção aqui da porcentagem de cada um composto, certo? Por exemplo, temos 18,3% de quê? De cálcio em gramas, acharíamos como X, certo? A mesma coisa faz por demais. 100 gramas daria para 100%. Aí você pega a porcentagem do próximo, que é 32,4%. Aí você acha que a gente já tem aqui o resultado, né? E por último, você faria 100 gramas mesmo jeito aqui, 100%. Agora de quem? Do último aqui, 49,3%. Aí você acha o valor, que a gente é esses valores aqui, certo? 18,3 de cálcio, 32,4 de cloro, 49,3 de água, certo? Então, para calcular a fórmula mínima, a gente sempre segue esses passos, certo? O primeiro é esse. Depois a gente faz o quê? A gente calcula o número de mols, certo? Do cálcio. É a massa pela massa molar dele, certo? Do cálcio é 40, então a gente acha esse valor. 0,46 mol. Do cloro é a massa dele, aqui ó, a massa dele é essa aqui, 32,4 dividido pela massa molar dele, que é 35,5, certo? E a gente acha 0,91, ok? Depois a da água a gente coloca a massa dele, que a gente tem aqui, 49,3 dividido por 18. E a gente acha este valor, número de mol, certo? E o passo seguinte, pessoal, que a gente, para encontrar a fórmula mínima, é dividir pelo menor deles. Por isso é fórmula mínima, certo? Pelo menor valor inteiro. Então, nós temos o menor valor aqui, que seria esse, 0,46. E para o cálcio, 0,46 por 0,46, a gente acha quanto? 1 para o cloro, que o valor do cloro é esse daqui, 0,91, pelo menor dele, 0,46. A gente acha o valor igual a 2, ok? E por fim da água, nós encontramos 2,74 dividido pelo menor deles, que é 0,46. Achamos que o valor é 6. Então, como os números aqui ficaram todos inteiros, a gente não precisa multiplicar por nenhum outro número
o menor número inteiro possível, certo? Então a fórmula já vai ser encontrada direto, que é Ca, que nós temos apenas um, então é Ca, o cloro nós temos 2, Cl2 e a água, 6H2O, ok, pessoal? Então esta é a fórmula mínima, ok? A massa molar do composto é 219 gramas por mol e, por coincidência, é igual à massa molar dada no exercício. Sendo assim, a fórmula mínima é igual à fórmula molecular do CaCl2 com 6H2O hidratado, né, pessoal? Então, esta é a resposta para esse exercício. No sétimo, ele diz assim: um elemento apresenta os isótopos 79M e 81M, sabendo que a massa atômica do elemento M é essa aqui, 79,90M. Determine os percentuais de cada isótopo, certo? Então a gente também tem um exemplozinho desse na aula lá da teoria, como é que a gente resolve este exercício, certo? Como a gente não sabe, vamos supor que X é a porcentagem desse isótopo aqui, 79M, certo? E o que restante é a porcentagem do outro isótopo, 81M. Então, se a porcentagem de 79M é X, a de 81M é 100 menos X, ok? Então, a massa será a massa dele, do X vezes 79, que é essa aqui, mais 81 vezes essa daqui, né? Que é 100 menos X, já que a desse isótopo aqui é X, a do outro é 100 menos X, certo? Dividido por 100. A gente falou lá o exemplo do cloro, da massa, do cálculo da média ponderada, ok? Então, pessoal, fazendo esses cálculos, nós achamos que o valor de X vai ser 110 dividido por 2. Nós vamos achar que X é igual a 55% de M. Então, já achamos o valor de X, que é a porcentagem desse isótopo aqui, M79, certo? E nós temos aqui desta equação aqui que o restante é 100 menos o valor desse isótopo, que é quanto? 55, certo? Então nós achamos o valor do outro isótopo M81, que é igual a 45%, certo? Aplicando o valor de X aqui, ok, pessoal? Fazendo esse cálculo simples, você acha a porcentagem do outro isótopo, que é 45% do isótopo 81M, e a resposta aqui para o X, que é o isótopo 79M, é igual a 55%, ok? Então, esse tipo de exercício você resolve seguindo esses mesmos passos, certo? O oitavo, ele diz assim: calcule quantos átomos de silício há em um cristal de 55 miligrama desse elemento. Então, 1 miligrama é igual a quanto? 10 a menos 3, ok? Então, fazendo uma regra de 3 simples, nós achamos que transformando esses 56 miligramas dado no exercício em gramas, que X vai ser igual a quanto? 5,6 vezes 10 a menos 2 gramas, certo? Beleza? Aí você vai lá na tabela, acha a massa do silício, que é 28U. Então, fazendo também uma regra de 3 simples aqui nas proporções, você tem que, em 28 gramas de silício, nós temos 6 vezes 10, 6,02 vezes 10 é 23. E em 56,6 vezes 10 a menos 2 gramas desse elemento nós temos quanto? Então você coloca aqui o Y, né? Então vamos achar que o número de átomos, que é o que é pedido no exercício, vai ser 1,2 vezes 10 a 21 átomos de silício, certo? Tudo fazendo aqui duas regras de 3 bem simples, certo, pessoal? Então, você também se deparar com um exercício parecido, você faz deste mesmo formato, né? Nós temos que a unidade aqui é miligrama, nós vamos transformar em quê? Em gramas, certo? Porque nós trabalhamos com a unidade de gramas por mol, certo? O nono diz assim: o acetileno C2H2 é um gás utilizado como combustível em maçaricos. Um botijão de acetileno há 13 kg deste gás. Quantas moléculas desse gás
existe em um botijão de 13 kg. Então vamos calcular a massa do acetileno, que é 2 vezes do carbono, 12, 2 vezes 1 do hidrogênio, nós achamos 26U, que é igual a 26 gramas por mol, a massa molar, certo? Outra regra de 3 aqui para a gente calcular, nós sabemos que 1 quilo tem 1000 gramas, né? Em 13 quilos, que é a quantidade do botijão, a gente tem quanto? X. A gente quer saber quanto tem, que daria esse valor aqui, 13.000, né? Mas no caso a gente coloca em notação científica que ficaria, a gente tem que aprender a trabalhar deste formato aqui, certo, pessoal? Que é 1,3 vezes 10 a quarta, ok? Então a gente partindo aqui para a segunda regra de 3 aqui, nós temos que em 26 gramas, que é a massa molar dele, nós temos 6 vezes 10 a 23 mol, certo? Você repara aqui que ele colocou 6 vezes 10 a 23, não 6,02 vezes 10, certo? Pode aparecer também assim, ok, pessoal? Para que seja mais fácil também de você calcular. Pode ser 6,02 vezes 10 a 23, ou desse formato aqui, 6 vezes 10 a 23. Então, em um botijão de 13 gramas, temos quanto? 1,3 vezes 10 a quarta gramas. Então, nós queremos saber as moléculas. Então, X, ok? Então, resolvendo esta regra de 3, achamos este valor aqui, que X é igual a 3 vezes 10 a 26 moléculas de acetileno, ok? Então, esta é a resposta. Bem simples também, certo? E a última, pessoal, diz assim: a composição percentual em massa da hidroquinona é 65,4% de carbono, 5,5% de hidrogênio e 29,1% de oxigênio. Qual a fórmula mínima da hidroquinona? Então, novamente, seguindo os passos para achar a fórmula mínima. Consideramos em 100 gramas. Então, vamos ter esse valor: 65,4 gramas de carbono, 5,5 de hidrogênio e 29,1 de oxigênio, certo? Já expliquei anteriormente como é que a gente chegou nesses valores, certo? Então a gente faz aqui mais rápido, ok? Aí o segundo passo, calcular o número de mols. É dado pelaquela fórmula, né? Massa pela massa molar. Então, para o carbono, aqui o carbono é 65,4 dividido pela massa dele, que é 12. Então achamos a massa, número de mols dele, que é 5,5, certo? Esse aqui é do carbono. A gente faz agora para o hidrogênio, certo? Então, como vai ser do hidrogênio? 5,5 gramas dividido pela massa dele, que é 1, certo? Massa molar. Então, a massa do número de mols do hidrogênio será 5,5 mol de hidrogênio. Por fim, do oxigênio é a massa pela massa molar, que a massa molar dele é 16. Aqui é dado lá no exercício, né? Que a gente transformou de porcentagem em grama, esses valores aqui, certo? Então vamos achar que o número de mol de oxigênio será 1,8 mol de oxigênio, certo? Então, no caso, a fórmula era para ser escrita desta forma, certo? Carbono 5,5, hidrogênio 5,5 e oxigênio 1,8. Mas, como a gente quer a fórmula mínima, deve ser usado os números menores, números inteiros, certo? E os menores possíveis. E o que a gente vai fazer no passo seguinte? A gente vai fazer novamente agora, dividindo pelo menor deles. Carbono dividido pelo menor deles. Qual o valor menor aqui que a gente achou do número de mol? É 1,8. Então o carbono vai dar o valor 3. O hidrogênio é 5,5 dividido, que é esse valor aqui, 5,5, dividido por 1,8, que dá também 3, certo? E o oxigênio, por fim, nós temos, que é o valor dele, que é esse 1,8, dividido pelo menor dele, que é 1,8. Então, dá 1, certo? Note que nesse caso também os números ficaram todos inteiros, então nós não precisamos dividir, não precisamos fazer a multiplicação para que fiquem inteiros, certo? Já estão todos inteiros e o menor possível. Portanto, a fórmula mínima será essa aqui, C3H3O. O porque temos apenas um oxigênio. E H3 porque nós temos esse valor que do hidrogênio é 3.
e também o carbono é 3. Por isso a fórmula mínima será C3H3O. Beleza, pessoal? Então essa foi nossa última questão dos nossos exercícios resolvidos. Até uma próxima aula. Se inscreva no canal. Valeu!